Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre integrais de trabalho. Mais precisamente o que a gente quer fazer é discutir o trabalho quando a força atuando na partícula não é constante, ela varia com a posição e também com o tempo. Quer aprender a entender o que é um campo de força, como calcular o trabalho realizado por esse campo de força, a gente vai ver que isso vai chegar numa integral, que é a nossa integral de trabalho, e finalmente como calcular explicitamente esse tipo de integral. Então vamos começar com uma motivação. Aqui a gente tem um sistema bem simples, aqui é um bloco. Esse bloco ele vai realizar um deslocamento D, então ele segue uma trajetória retilínea. E ao longo dessa trajetória ele está sujeito a uma força constante F. Então constante uniforme, não varia com o tempo nem com a posição. Fora isso ela pode ser qualquer coisa. Tá? Então, portanto, essa força F faz um ângulo θ com o deslocamento d. A gente sabe quanto vale esse trabalho realizado por essa força. Então, esse trabalho é simplesmente o produto escalar entre o vetor força e o deslocamento d, ou simplesmente módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. Agora, o que acontece se essa força variar ao longo da trajetória? Então, quando essa força varia, e ela varia de maneira contínua, a gente vai chamar isso de campo de força. Então, vamos caracterizar esses possíveis campos de força da seguinte maneira. A gente diz que eles podem depender do tempo ou ser independentes do tempo. Então, no caso dos campos de força independentes do tempo, eles são um mapeamento, vamos chamar esse mapeamento de F. Eles pegam pontos de uma região do espaço. Então, vamos caracterizar isso aqui por RD na prática, né? Então, esse D aqui é a dimensão do espaço. Pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. Ou pode ser um subespaço do RD, certo? E ele leva em pontos também do RD. O que significa isso? Eu estou pegando coordenadas R, posições, e estou levando em vetores força F dessa posição R. Então, isso aqui é um campo independente do tempo. Já o campo dependente do tempo, além dele pegar pontos do RD, ele também pega pontos dos reais. Então, quem são esses reais aqui? O tempo. E vai mapear no RD. Então, mais precisamente, ele pega as coordenadas de entrada que são posição e tempo, e a saída é um vetor dessa posição e desse tempo. De tal maneira que a derivada parcial de f em relação ao tempo é diferente de zero. Então, quando isso acontecer, a gente vai estar com um campo de força dependente do tempo. Aqui a gente tem um exemplo. Então, o campo de força F em duas dimensões, menos yi mais xj. Tem alguma constante aqui dimensional para fechar a dimensão de força. Vamos chamar essa constante de 1. Desse lado esquerdo, eu tenho uma representação desse campo de força. Então, o que eu estou fazendo? Cada ponto da minha região, aqui eu teria então o R2. Cada ponto do R2 eu associo um vetorzinho. Eles estão desenhados aqui. Esses vetorzinhos em preto, é o vetor F, vetor força. Uma outra representação desse mesmo campo de força é aquela representação do Faraday, né? De linhas de campo, linhas de força. Então, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, a tangente nesse ponto me dá a direção e o sentido da força nesse ponto. E a densidade de linhas nessa região, em torno desse ponto, me dá a magnitude da força nesse ponto. Quanto mais denso, mais intenso é a força. Então, vocês podem ver que esse campo aqui, conforme eu me afasto do centro, ele está ficando mais intenso. O y ou o x está crescendo. Então, a densidade aqui está aumentando. E ele está circulando em torno da origem, né? Então, faz essa espécie de rotação
aqui. Bom, esse aqui é um exemplo de campo de força dependente do tempo. Bom, e a gente quer saber como calcular integral de trabalho realizado por campos de força como este ao longo de uma trajetória. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. Vamos imaginar que a gente tem uma partícula e essa partícula ela sai de um ponto A e chega até um ponto B, arbitrários. E ela faz isso ao longo de uma trajetória C, que eu também estou assumindo como arbitrária. Aqui eu orientei a trajetória nesse sentido. Ao longo de toda essa trajetória, a partícula está sujeita a um campo de força, F. Então, quando a partícula está nessa posição aqui, o vetorzinho força é esse que eu desenhei aqui. Vamos assumir inicialmente que esse campo de força é independente do tempo. Então, ao longo da trajetória ele pode variar, mas ele não varia com o tempo. Tirei uma foto, vai ser o mesmo campo em qualquer outra foto. Vamos colocar uma origem arbitrária aqui. Ó. Então, nesse instante, nessa foto, a partícula se encontra na posição R. No próximo instante, ela vai ter se deslocado um pouquinho. Ela vai estar em R mais dr. Esse dr é infinitesimal. Então, obviamente, esse vetorzinho vermelho, que é a diferença entre esses dois últimos vetores que eu representei aqui, é o deslocamento dr. A pergunta é, qual o trabalho do campo de força F sobre a partícula ao longo da trajetória C? Obviamente que essa expressão aqui não vale mais, né? Por quê? Qual F que eu vou usar? Esse que eu desenhei aqui ou algum outro? O F está variando. Além disso, vou usar o deslocamento de A até B, sendo que a partícula realizou uma trajetória curvilínea. Então, isso não vale mais. No entanto, a gente pode notar o seguinte. Ao longo dessa trajetória dr, que ela é infinitesimal, a força não vai variar. Então, eu sei quanto vale o trabalho nessa trajetória. Esse trabalho é muito pequeno, então vamos chamar de dW. Ele é F escalar dr, uma expressão análoga à que eu tinha antes, né? Se eu quiser o trabalho ao longo de toda a trajetória, está aqui, ó. Só somar todos os trabalhos infinitesimais. Isso aqui vai dar uma integral, né? Uma soma de rima. Então, trabalho, vamos estabelecer uma notação aqui. Trabalho saindo de A, chegando em B, ao longo de C, realizado pela força F, é integral de A até B ao longo de C, de F escalar dr. Então, essa aqui é a expressão para o trabalho. Agora, o que acontece se a força depender do tempo? Bom, aí, obviamente, o trabalho vai depender da velocidade com que a partícula realiza essa trajetória, né? Se ela vai muito devagar, ela vai encontrar uma certa configuração do campo de força. Se ela for mais rápida, ela vai encontrar outra configuração do campo de força ao longo da mesma trajetória. Então, se F depende do tempo, então a gente tem o seguinte, trabalho de A até B ao longo de C é igual integral, continua o que está aqui, né? De A até B ao longo de C, a mesma força, só que aqui eu tenho um pouquinho de cuidado, né? Eu vou escrever essa força em função do tempo. E aqui eu tenho dr. Note que, lembra, a gente tem que V é igual a dr dt. V é velocidade, né? Então, eu posso escrever o dr como V dt. Então, produto escalar, V, velocidade da partícula. Eu vou escrever essa velocidade em função do tempo. dt. É a mesma expressão, só que quando a força depende do tempo, eu tenho que realizar essa integral no tempo. Então, eu vou escrever esse dr em termos do tempo, certo? Então, essa aqui é a integral de trabalho para força dependente do tempo. A gente pode notar o seguinte também, em geral.
O que acontece se eu inverter o sentido da trajetória? Então aqui eu orientei nesse sentido. Muda a orientação. Então o que vai acontecer? Então eu quero calcular o trabalho, agora é de B até A ao longo de C. A expressão é a mesma, né? Trabalho de B até A ao longo de C, F escalar dr, se a força for independente do tempo, ou F escalar VDT, dependente do tempo. Se eu inverter os limites de integração, trocar o A pelo B, eu ganho um sinal. Então, isso aqui é igual a menos integral de A até B ao longo de C, de F escalar dr. Mas essa integral aqui é o trabalho de A até B. Então, o trabalho de B até A ao longo de C é menos o trabalho de A até B ao longo da mesma trajetória C, para qualquer campo de força, para qualquer trajetória. Bom, então, como que a gente calcula explicitamente essas integrais de trabalho? Normalmente a gente usa o que a gente chama de parametrização. Então, o que é uma parametrização? É um mapeamento. Então, você vai pegar um mapeamento que leva de alguma região dos reais. Peguei aqui um intervalo, esse aqui é a reta real. Esse intervalo vai de, vamos chamar de S1 até S2. Em geral é de 0 a 1, de 1 a 2, de 0 a 2π, etc. Então aqui eu peguei esse intervalo. Para cada ponto do intervalo, essa parametrização S, esse mapeamento, vai me levar em um ponto da trajetória C. Lembra que a trajetória C está lá no RD. Então, cada ponto daqui me leva a um ponto dessa trajetória C. Conforme eu vou de S1 até S2, eu percorro a trajetória C. Então, isso aqui é parametrização de C. Então, o que essa parametrização tem que satisfazer? Tem que ser tal que R de S1 é igual a nosso RA, nosso ponto inicial, né? O vetor associado ao ponto inicial. R de S2 é igual a RB. E, obviamente, o R vai ser uma função desse S. E aí, como é que fica o trabalho? Então, trabalho para sair de A até B ao longo de C, igual. Estou pegando essa expressão aqui, ó. Vou pegar isso aqui e parametrizar em termos de S. Então, vai ficar integral de A até B ao longo de C. F, eu vou ter que escrever, ó, onde tem R, vai aparecer um S aqui. F de R de S, produto escalar dr, mas eu tenho que fazer a integral em S agora. Então, usa a regra da cadeia, o dr é dr ds vezes ds. Então, essa aqui é a expressão que eu vou usar quando o campo de força independe do tempo e eu for usar uma parametrização S. Vou calcular isso aqui. Aqui embaixo a gente tem um exemplo. Então, eu quero calcular o trabalho da força F. Novamente estou no plano. Novamente tem alguma constante de proporcionalidade que eu coloquei igual a 1. A força F é dada por essa expressão aqui. E eu tenho duas curvas de interesse. A curva C, que é essa em verde, e a curva C', que é essa em vermelho. Eu quero calcular o trabalho ao longo dessas duas curvas. Então, primeiro, vamos calcular esse trabalho ao longo da curva C. Então, trabalho ao longo de C. Estou saindo da origem, né? 0, 0. E chegando nesse ponto aqui. Esse ponto, vamos chamar isso aqui de... faz parte do problema, os dados iniciais, né? Essa coordenada aqui vale A. E essa coordenada aqui vale B, certo? Então, esse trabalho, não vamos usar parametrização, depois a gente faz um exemplo com parametrização.
Então, vamos usar essa expressão aqui, uma força independente do tempo. Então, isso aqui é simplesmente integral de f escalar dr. Quando eu abrir isso aqui, o que vai acontecer? A gente está usando coordenadas cartesianas. Então, isso aqui, esse f é fxi mais fyj. E esse dr é um deslocamento arbitrário em coordenadas cartesianas. dxi mais dyj. Calculo o produto escalar, isso aqui vai ficar a integral de fx dx mais fy dy. E aí, isso aqui, integral, né? E aí eu substituo quem é o fx, quem é o fy. Pego dessa expressão aqui. Então, isso aqui vai me dar integral. Quem é o fx? xy. xy dx. Lembra que isso aqui é realizado ao longo do caminho C. Ao longo de C, mais integral fy é, o C é uma constante, tá aqui. Não vamos misturar, esse aqui é um C minúsculo, enquanto que esse aqui é um C maiúsculo. Então, esse C minúsculo é uma constante. Fy ainda tem o x daqui, né? Vezes dy. E aí eu quero resolver essas duas integrais aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que saber qual é essa curva C aqui. Então, isso aqui é uma reta que está passando pela origem, então o coeficiente linear é zero. Então, essa reta é y igual ao coeficiente linear nulo, e o angular é o cateto oposto pelo adjacente. Então, b sobre a. b sobre a vezes x. Agora, vamos resolver isso aqui. Então, integral de xy dx. Estou integrando em x. Então, aqui tem x. O que eu tenho que fazer é escrever esse y em função de x. Mas está aqui, ó, a expressão. Então, essa primeira integral vai ficar integral de x vezes a expressão para o y em termos de x, b sobre a x, vezes dx. E agora vamos colocar os limites de integração em x. O x está indo de 0 até a. Mais a segunda integral, o c constante está para fora. Integral de x. Agora eu estou integrando em y. Então vamos fazer o seguinte. Ou eu escrevo esse x em função de y e integro em y, ou eu escrevo esse dy em função de dx. Vamos pegar o x e escrever em função de y, né? O x está aqui, ó. X é a sobre b vezes y. Vezes dy. E aí, a integral em y é feita de 0 até b. Essa maneira que eu estou resolvendo aqui, sem usar uma parametrização, ela sempre vai ser útil quando as trajetórias são segmentos retos ou uma coleção de segmentos, como essa trajetória C'. Tá? Quando for curvilíneo, aí já, em geral, fica mais difícil. Então, fiz isso aqui e agora é só resolver as integrais, né? Então, a primeira integral, b sobre a sai para fora, integral de x² de 0 até a vai dar, então ficou b sobre a, x² vai dar x ao cubo sobre 3, vai dar a ao cubo sobre 3, mais ac sobre b, aqui vai dar y ao quadrado sobre 2, b ao quadrado sobre 2, aplicando nos extremos, né? Dá para juntar alguma coisa? Então, aqui vai ficar a² b sobre 3. E aqui, ABC sobre 2. Então, AB, A sobre 3, mais... já tirei o AB para fora aqui. Ficou C sobre 2. Então, esse é o valor da integral de trabalho ao longo desse caminho C. Agora vamos ver como é que fica a integral de trabalho ao longo desse caminho C'. Então, trabalho ao longo de C' igual. Aqui tem que ter um cuidado, né, pessoal? Essa expressão que eu escrevi aqui é para C.
Agora que eu estou em C', isso aqui já não vale mais, tá? Então, ao longo de C', eu vou decompor C' em dois segmentos. Esse segmento aqui e esse segmento aqui, os dois retilíneos. Então, vou fazer assim, ó. Vamos chamar esse aqui de C1 e esse aqui de C2. Então a integral ao longo de C' vai ser integral de f escalar dr ao longo de C1 mais a integral de f escalar dr ao longo de C2. Integral de f escalar dr ao longo de C1, fx dx, mesma coisa que eu tinha antes, ao longo de C1, mais fy dy, mais integral de f escalar dr ao longo de C2. Então, integral em C2, fx dx, mais fy dy, tá? Agora vamos ser um pouquinho espertos aqui que a gente poupa tempo. Então vamos olhar para o desenho. Ao longo de C1, observa que o x varia, mas o y não varia. Então se o y não varia, significa que dy é zero. Então esse termo aqui, ó, esse dy, se anulou. Então esse termo aqui a gente já não precisa calcular. Ao longo da trajetória em C2, o y varia, mas o x é constante, o x vale a. Se o x é constante, o dx vale zero. Tá? Então só sobraram duas integrais para a gente calcular. Então vamos substituir elas. Integral em C1, agora eu vou colocar o fx. O fx era xy, né? Então está aqui, xy dx, mais integral em C2, fy dy. O fy é uma constante c vezes x. Então, cx vezes dy. Vamos colocar esses limites de integração e dá para notar o seguinte também. No caminho C1, tá aqui, olha quanto vale a coordenada y. Além de ser constante, ela vale sempre zero, né? Então, esse termo aqui, ó, também foi embora. Então, essa integral também morreu. A segunda integral, ao longo da trajetória, aqui é C2, tá, pessoal? Então, ao longo de C2, o x ele é constante e ele vale a. Então, esse termo aqui, ó, vale a. Então, essa integral morreu, sobrou só essa daqui. Integral, uma constante, o c vale a, dy, e o y eu estou integrando de 0 até b. Então, de 0 a b. Então, isso aqui vai me dar a, b, c. Notem que apesar dos pontos iniciais e finais serem os mesmos, as integrais nos dois caminhos foram diferentes, certo? Agora a gente tem um exemplo um pouquinho menos trivial, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente quer calcular o trabalho também num campo bidimensional. Aqui está a expressão para o campo de força, também independente do tempo. Só que agora ele é calculado ao longo de uma trajetória curvilínea, mais especificamente ao longo de um semicírculo de raio R, esse desenhado aqui na figura. Tá? A gente poderia fazer algo parecido com o que a gente fez antes. Então, eu poderia, por exemplo, calcular trabalho ao longo de C. Então, isso aqui é a integral de f escalar dr. Aí, calcula esse produto escalar. Isso aqui vai dar ao longo de C fx dx mais integral de fy dy. E aí eu substituo quem é o fx, quem é o fy. Isso vai ficar integral em C. O fx é uma constante vezes y dx, mais integral em C. Agora o fy está aqui, é só uma constante, b, vezes dy.
Já podemos notar que essa integral em y, ó, ela é uma integral de uma constante, sai para fora, em y. E o y, ó, começa aqui, o y vale zero, e termina aqui, o y continua valendo zero. Então, integral em dy de 0 até 0, então esse termo aqui, toda a integral, né, ela se anula. Então, só sobrou a primeira integral. Então, sobrou integral de a vezes y dx ao longo de c. Como que eu posso calcular essa integral? Escreve, se você conseguir, a expressão para y em função de x, né? Então, isso aqui é um arco de círculo. Então, a gente sabe que no círculo eu tenho o círculo centrado na origem de raio r. Então, x² mais y² igual a r ao quadrado. Se eu isolar o y, eu tenho y igual, passei o x² para o outro lado, tomei a raiz. Então, mais ou menos, isso é importante, raiz quadrada de r² menos x². Quando eu usar o sinal de mais, eu estou fazendo o arco de cima. Quando eu usar o sinal de menos, eu estou fazendo o arco aqui de baixo, que é o que eu quero. Então, essa integral aqui é a integral, tem o sinal de menos, coloquei aqui, raiz quadrada de r ao quadrado menos x² vezes dx. Estou integrando em x, o x vai de menos r até r, daqui até aqui. E essa integral eu consigo fazer. Tá? Isso aqui você vai usar uma substituição trigonométrica. Vocês podem usar x igual a r seno θ. E o θ, aquele mesmo ângulo das coordenadas polares planas, então vai de θ igual a π até θ igual a 2π. Aí eu traço essa trajetória aqui. Dá para resolver, mas já ficou um pouquinho mais chato. Vou ter que usar uma substituição trigonométrica. Será que a gente consegue fazer algo um pouco melhor? Então, essa aqui seria a solução 1. Então, podemos resolver. Mas vamos tentar uma solução mais simples. Solução 2. Vamos parametrizar isso aqui. Então, quando eu tenho uma trajetória curvilínea desse tipo aqui, em geral é mais fácil usar uma parametrização. Então, qual a parametrização para aquela curva C? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Então, primeiro escolher um parâmetro apropriado, né? O parâmetro apropriado é o ângulo. Então, vamos usar o ângulo θ, aquele ângulo das coordenadas polares planas, certo? Como é que eu descrevo as coordenadas da partícula ao longo de C em termos do ângulo θ? Então, R, coordenada da partícula, é igual. Ela traça um arco de círculo, né? Então, vamos esboçar nesse desenho aqui mesmo. Então, se a partícula estivesse aqui, por exemplo, esse aqui seria o R. Esse aqui o θ. Projeta aqui embaixo, isso aqui é o Rzão, esse comprimento Rzão, cosseno θ na direção x, mais Rzão seno θ na direção y. Então, esse Rzinho eu vou escrever como Rzão cosseno θ i mais seno θ j. E de quanto até quanto? A partícula tem que sair daqui e chegar aqui. O ângulo θ a gente sempre conta a partir do zero aqui no eixo x, né? Então, quando a partícula está aqui, o ângulo θ vale π. Vai aumentando até chegar em 2π. Então, θ vai de... não de zero, né? Vai de π a 2π. Colocou de 0 a π, colocou de 2π a π, qualquer coisa diferente disso vai dar errado, tá? Então tem que ter bastante cuidado aqui. Então está aqui a nossa parametrização.
O f, eu tenho que escrever ele também em termos do ângulo do nosso parâmetro θ, né? Então, f, pego ele aqui, ó, AYI mais BJ. Então, A, quem é o Y? Opa, o Y está aqui, R seno θ. Então, A, R seno θ I mais uma constante B, J. Agora está tudo parametrizado, é só resolver a integral. Qual integral? Agora é essa integral aqui, ó. Exatamente como está aqui. Vamos só copiar aqui embaixo, tá? Então, tenho trabalho ao longo de C é igual a integral f, então, a r seno θ I mais b j, produto escalar. Agora aqui aparece dr dθ. Quem é dr dθ? Pego essa expressão aqui e derivo em relação ao ângulo θ. Então, o r não muda, é uma constante. Agora, derivando em relação a θ, o cosseno vai virar menos seno θ. I, o I e J são constantes, né? E o seno vai virar cosseno. Então, tudo isso aqui é o dr dθ vezes dθ. E os limites de integração estão aqui, ó, de π até 2π. E calculo esse produto escalar. Então, isso aqui vai me dar a integral de π a 2π. I com I, J com J. O I com I vai me dar menos a r quadrado seno ao quadrado θ. Tudo isso dθ. O J com J vai me dar mais BR cosseno θ dθ. Vamos fazer, separa essas duas integrais, né? Vamos fazer explicitamente elas. Então, a primeira integral, já tirei menos a r quadrado, integral de π a 2π, de seno ao quadrado dθ. Esse aqui a gente pode resolver assim, seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2θ, tudo sobre 2 dθ, mais b, r, integral de π a 2π, cosseno θ dθ. Quando eu integrar o cosseno, eu vou pegar seno, menos seno, né? Só que eu estou aplicando entre π e 2π. Seno de π, seno de 2π é zero. Então, toda essa integral aqui se anula. Então, só sobrou essa primeira integral. Então, isso aqui vai dar menos a r ao quadrado. Já vou tirar esse fator 2 aqui. Então, sobre 2. O que vai sobrar aqui? 1 dθ. Então, vai ficar θ. Integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Então, menos seno de 2θ sobre 2, aplicado entre π e 2π. Então, isso aqui vai me dar menos a r ao quadrado sobre 2. O θ entre π e 2π vai me dar π. Menos seno de... bom, aqui nem precisa fazer conta, né? 2θ vai dar 4π aqui em cima e 2π aqui embaixo. O seno se anula. Então, só sobrou, está aqui o resultado já, né? A r ao quadrado vezes π dividido por 2. Então, esse é o valor dessa integral. Então, lembrando aqui, quando a integral for segmentos de reta, como essa daqui, é mais fácil resolver dessa maneira cartesiana. Quando a integral for curvilínea, em geral é mais fácil usar uma parametrização.
Tá legal? Então tá, pessoal. Nesse vídeo era isso que a gente queria ver. Integrais de trabalho, conceito de campos de força, e como calcula essas integrais, né? No próximo vídeo a gente fala então sobre o teorema trabalho-energia. Então a gente começa a relacionar essas integrais de trabalho, o valor do trabalho, com uma grandeza chamada energia cinética. Então até o próximo vídeo.